Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Nós agradecemos a presença de Deus aqui neste lugar. Que é mais importante do que tudo é a presença de Deus em nosso meio. Assim a gente fica à vontade, porque o Espírito Santo tem liberdade aqui nesta casa. O Espírito Santo pode operar abundantemente em nosso meio. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu quero ler convosco, meus irmãos, Mateus capítulo 13. Aleluia. Mateus capítulo 13. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 13. Eu quero ler no verso 23. Aleluia. Os que encontraram, digam amém. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Meus irmãos, quando abrimos a nossa Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, verso 23, Jesus estará a explicar uma parábola tão importante no Novo Testamento. E nós, quando nos deparamos com essa narrativa, em que Jesus está a ministrar, não somente esta parábola, mas, como também no capítulo 13, outras 7, que Jesus está a mencionar. Nós também vimos Jesus mencionando neste capítulo 13 a parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda, também a parábola do fermento, do tesouro escondido, da pérola na mão do negociante e também a parábola da rede. Quando nós encontramos Jesus ministrando estas parábolas, Jesus estava, nós podemos supor, às margens do mar da Galileia. A Bíblia vai dizer, logo no primeiro verso, que Jesus, ele sai de sua casa. Ele, no entanto, ele fica à beira do mar. E enquanto ele está no mar, a Bíblia diz que ao pé dele chega uma grande multidão. Por sua vez, Jesus então vai tomar uma embarcação, tranquilamente, de maneira serena. Jesus vai se assentar nesta embarcação, visto que havia uma grande multidão para ouvi-lo naquele instante. Eu imagino Jesus de maneira tão despreocupada e começa então a ministrar aos ouvidos do povo que estava à margem do mar da Galileia. Jesus começa a citar parábolas e, no entanto, as parábolas, elas tinham um método de estimular o pensamento. E Jesus, no entanto, as utilizava para revelar as verdades espirituais da nova aliança.
para fazer com que o povo entendesse a realidade do reino que estava por se manifestar através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus começa a falar da parábola da semente, do semeador e dos 4 tipos de solos. Jesus começa citando, começa pregando, ensinando a toda aquela multidão, falando destas parábolas, dizendo-lhes: enquanto o semeador saiu a semear, uma parte caiu ao pé do caminho. E o que diz o texto? Vieram as aves e a comeram. Ou seja, nós entendemos que quando uma semente cai ao pé do caminho e dá, no entanto, a oportunidade para uma ave de ali digeri-la, no entanto, nós estamos falando de uma terra que não é arada, uma terra que não foi instrumentalizada pela mão do arador, pelo instrumento daquele que ara a terra. Ou seja, uma terra que está arada é uma terra fofa, é uma terra que esconde, que abriga a semente. E logo ela tem o poder de frutificar, germinar e também dar fruto. Ora, quando nós lemos este texto, nós percebemos que quando esta semente cai ao pé do caminho, não dá tempo, não dá oportunidade para que esta semente pudesse quebrar, o embrião saísse, rompesse dela e dar algum fruto. Agora nós olhamos o segundo tipo de solo. A segunda semente, ela cai entre os pedregais. E nós olhamos que, no entanto, cresce rápido esta planta. Dá até uma aparência de constância, de perseverança. Contudo, todavia, não é assim. Ela cresce de maneira muito rápida. E, no entanto, a Bíblia vai tratar de dizer que ela não tem raiz em si mesma. Antes, é de curta duração. Vindo a perseguição, vindo a angústia, por causa da palavra, se ofende. Ora, quando nós falamos desta semente que cai entre pedregais, fala-nos de uma terra que não é profunda, aonde não fincam as suas raízes, aonde vem o calor do sol, aonde vem o tempo, seca a planta e a planta também perece. Agora, quando nós vamos abordar sobre o terceiro tipo de solo, cai em um lugar onde está cheio de espinhos. O que na verdade, o que cresce não é a planta, mas os espinhos que estão no entorno dela, não permitindo que ela pudesse dar fruto, não permitindo que ela pudesse gerar, não permitindo que ela possa romper, porque os espinhos tratam de sufocar aquela planta. Ela não consegue gerar fruto. O que me chama mais atenção ainda, pastor Franco, é que no primeiro tipo de solo, a semente sai. No segundo tipo de solo, a semente que gera rapidamente morre. No terceiro tipo de solo, ela fica. Ou seja, não cresce. O que cresce é os espinhos. Não sai, não morre, mas fica infrutífera. É assim que diz o texto. Se nós olharmos o que diz a Bíblia, quando Jesus vai tratar de explicar. Porque quando Jesus está a citar estas parábolas,
Eu imagino, meus irmãos, que todos ficavam pasmados, sem entender o que Jesus queria dizer com esta parábola. Veja no verso 13, veja no verso 12, veja no verso 10, quando os discípulos de Jesus vão interpelar ele a respeito destas parábolas. Por que lhes falas por parábolas? Porque Jesus está a dar a revelação do mistério do reino a todos os seus amigos, a todos que creem na sua palavra, a todos que creem naquilo que o reino está propondo para eles. A mensagem está sendo expressa, a mensagem está sendo enunciada. Veja o que Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 10, a partir do verso 12 até o 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como pois invocarão aquele que não creram? Como pois crerão naquele que não ouviram? Como pois ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas a Bíblia vai tratar de dizer: bem-aventurados sois vós que anunciam a palavra de Deus. Quão bom e bom suave é que nós estejamos ouvindo a mensagem, a palavra, porque a palavra gera fé, fortaleza, solidez em nossos corações. Mas veja, este mistério não estava revelado a todos, visto que Jesus está a pregar e os discípulos estão a perguntar o que significa tais parábolas. Jesus também vai ser interpelado pelos discípulos a respeito da parábola do trigo e do joio. Vão perguntar o que significa tais parábolas, e Jesus vai responder dizendo a eles: a vós, veja bem, perceba, a vós, a vocês, a igreja do Senhor, a Deparque, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Oh glória! Não era disponível a todos, não era tangível a todos, nem todos podiam desfrutar das bênçãos celestiais, contanto que alguém que crê de coração aberto na mensagem expressa do Evangelho. Este, no entanto, é o quarto tipo de solo, é aquele que ouve, é aquele que compreende, e é aquele que dá fruto, e dá 100, e dá 60, e também 30 para a glória do nome de Jesus. Uracalabassuria calabagassúria calabagauás, uracalabaia. Oh, eu imagino, pastores, eu imagino, meus queridos amigos, Jesus chegando em casa após este dia extenso de mensagem, extenso de trabalho, e Jesus senta tranquilo. Eu imagino Jesus chegando no seu aposento tranquilo, e os seus discípulos não entenderam ainda nada do que estava sendo discursado, e no entanto vão perguntar a Jesus: Jesus, o que significa? O que quer dizer? Nós queremos saber. A multidão ficou perplexa, a multidão não entendeu o que o Senhor quis pregar nesse dia. Então Jesus começa a explicar, ouvindo alguém a palavra do reino. Oh, aleluia! Sabe o que eu acho mais interessante? É que Jesus, ele junta um grupo específico de discípulos, a qual ele quer ensinar, a qual ele quer trabalhar para usar na sua seara. Ora seja eu e você, para que Deus use como instrumento na mão dele. Ora baquiassúria, ora seja eu e você, que o Senhor use nesta última hora para pregar a mensagem do reino, para fazer com que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Nenhum poder governamental, nenhuma instituição humana pode mudar o caráter, pode mudar a característica, pode mudar o comportamento, pode transformar a alma, pode mudar o coração. Somente a mensagem da palavra de Deus, somente o Espírito Santo, que com
conforme diz o texto, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, quando somos convencidos, nós chegamos mais perto do mistério de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Os judeus tinham a oportunidade suprema de conhecer esta mensagem, de saber e conceber dentro de si esta mensagem. O evangelista João vai dizer que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, independente de nação, de língua, tribo ou povo, independente da região geográfica, independente do status social, independente do lugar onde habito e convivo e vivo com pessoas. Pode muitos querer me influenciar, mas se a semente chegar, oh aleluia, oh aleluia, se a semente brotar, algo vai acontecer. Se a semente entrar numa terra boa, oh aleluia, significa que o arador com seu instrumento vai afofando aquela terra, ora enrijecida pelo mundo, ora enrijecida pela vida, ora enrijecida pelo pecado, mas Jesus chega lá naquele poço a uma mulher samaritana. Ele vai com seu instrumento arando o coração, falando do que ela precisava ouvir naquele momento. Eu estou falando de ti, há uma água. Quero água. Eu quero água. Oh, aleluia. Assim como aos discípulos que eram amigos íntimos de Jesus, que num espírito investigativo queriam saber, entender o que significava cada palavra, cada parábola. Jesus também aguça a curiosidade de uma mulher que não lhe conhecia. E por demais, de um povo que odiava os judeus. Jesus senta no poço e começa com as suas palavras: eu quero água. Mas como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Jesus olha para ela firmemente. Eu imagino Jesus com olhar meigo e de misericórdia, olhando para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que está falando contigo agora? Porque logo ela vai citar Jacó. Ah, tu é maior que nosso pai Jacó. É claro que ele é. Estava desdenhando Jesus, colocando Jesus abaixo de Jacó, conhecido como suplantador, colocando Jesus no status de um patriarca que já passou, morreu, mas agora o Filho de Deus se manifestou em carne. Se tu conheceras o dom, e quem é que está enunciando esta palavra? Oh, aleluia! Quem é que está te dizendo esta palavra? É tu que do contrário, ia pedir, ele ia te dar água viva para beber. Resumo da história. A mulher diz a Jesus: então dado esta água aí, alguém que ela não queria conversa nem papo, mas o instrumento do arador estava ali. Tem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de nascer num lar cristão,
Tem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar dentro desta congregação tão linda e maravilhosa, aonde está repleta da presença de Deus, aonde tem muitos homens e mulheres que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Mas é necessário que nós venhamos tomar o instrumento que o Senhor nos entrega, porque como diz o profeta Isaías, Ele dá semente ao que semeia. Ou seja, a semente não pertence a mim, pregador. Bobagem! Se eu pensar que ela é minha, não pertence a mim. Ou seja, Ele é que dá dos céus a semente ao que semeia. Eu só tenho o trabalho de estender a mão, pegar a semente. Vai, semente! Deixa a palavra trabalhar. Deixa o Espírito convencer. Deixa a glória de Deus tomar a vida. Oh, aleluia! E o que me chama a atenção para encerrar, para concluir, é que Jesus, ao final, quando ele vai dizer sobre o quarto tipo de solo, que caiu em uma boa terra, e um produz 100, 60 e outro 30. Eu fiquei algum tempo tentando entender isto. Porque nós que damos frutos, ou seja, nem todos nos aplicamos na mesma dimensão. Nem todos temos o mesmo entendimento. Nem todos temos a mesma abrangência. Nem todos temos a mesma amplitude. Ou seja, quando Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 12, verso 1, ele vai dizer que em primeiro ponto, nós temos que nos renovar no Espírito de Deus. Aí seja o que Deus quiser fazer com o instrumento que Ele nos entregou, com aquilo que Ele nos formou, porque o dom da vida já está aí. Eu já tenho o dom da vida, isso é o bastante. Já recebi a vida de Deus sobre minha vida, porque Cristo morreu na cruz, e logo em contrapartida, aquilo que estava morto em mim reviveu. Mas após a renovação e a santificação, nós experimentamos algo tão poderoso, tão implacável da presença do Espírito Santo de Deus, que nós não sabemos dimensionar. Alguém diz para você: você vai pregar, você vai cantar, você vai servir, você vai adorar, você vai ser aquele crente que vai receber todo mundo com alegria, com ânimo. Ou seja, nem todos são iguais no reino. Um produz 100, outro produz 60 e outro 30. Eu fico contente com 30, porque eu tenho certeza que tem gente que produz 60 e 100. Quem dá fruto, pode ser que encontre pessoas que produzem 100, produz 60, produz 30. Não fica bravo não. Olha só a aplicação do texto, veja. João Batista havia apontado Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ponto. Aí então surge uma discussão entre os judeus e os discípulos de João, dizendo o seguinte: olha, aquele que você apontou do outro lado do Jordão está levando mais gente. João fica tão tranquilo, tão sereno. Ele disse: olha, eu não sou o Cristo, eu só sou o amigo do esposo. Eu fico tão contente de somente ouvir a voz do esposo. Está entendendo? Fico alegre porque é necessário que ele cresça. Aí você já entendeu. Se eu produzo 30, dá glória se você encontrar alguém com 60. Dá glória se você encontrar alguém com 100 na mão.
Eu não estou falando de relações monetárias, eu estou falando de reino de Deus, aquilo que nós podemos produzir para o reino de Deus. O importante é que essa semente um dia gerou em nosso coração. O importante é que hoje nós estamos dando fruto. Se não fosse você, não teria nem pregação aqui hoje. Se não tivesse você adorando a Jesus com coração voluntário, desprendido, num dia de paz, para estar hoje aqui adorando, nós não estaríamos aqui pregando. Então cada um é importantíssimo para o reino de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor André, deixa com você a oportunidade. Vem. Ore a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Urecalabassuria. Urecalabassuria. Eu convido aqui em nome de Jesus, quantos aqui, não obstante, produz 30, 60 ou 100, mas que quer continuar produzindo, vem e passe aqui à frente, vamos estar orando juntos. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, faz um misão aí. Glória a Deus. Se eu me humilhar